Olá, eu sou o Elner, eu sou estudante de Geografia da Faculdade Uninter, aqui de Mariporã mesmo. Hoje eu tenho um assunto muito importante, que é sobre cultura material e cultura imaterial. O objetivo dessa entrevista, que eu vou fazer agora, seria sobre conhecimentos, valores, o estímulo de toda a expressão espontânea da cultura material e imaterial. Aqui eu tenho uma pessoa muito importante para a nossa cidade, é o Beto Mazzucato. Ele vai me contar um pouco como que um pouco da história, se tiver alguma coisa referente a essa matéria. Tudo bom, Beto? Bem, bom dia. Bom dia. Beto, você é daqui de Mariporã desde pequeno, nasceu aqui. Conta um pouquinho assim da sua história Na verdade, eu nasci em Mariporã, fui criado aqui, morei pouco tempo em São Paulo, mas minha vida, minhas raízes sempre por aqui. Morei tempo em Bragança, né? Fui seminarista, fiz filosofia, né? Comecei a fazer jornalismo, mas hoje eu sou funcionário público, né? E um aprendiz e memorialista das histórias e memórias de Mariporã. Legal. E também agora pré-candidato, né? Pré-candidato aqui na cidade, pretendendo fazer coisas boas também, mais cultura para a nossa cidade. Na cadeira. Cada país tem sua própria cultura, né? É influenciado por diversos fatores: música, comida, pessoas, hábitos, né? Tudo isso aí. Para você, Beto, o que é cultura? De modo geral mesmo. Cultura acho que é um apanhado de costumes de uma determinada região, né? Eu acho que o falar, né? O linguajar do povo, o conjunto de costumes, né? De uma determinado povoado, determinada cidade, determinada vila, né? Acho que isso é cultura. Porque cada povo tem a sua cultura própria, né? Uma tribo tem uma cultura, uma outra cidade tem outra cultura, um país tem uma cultura, outro país já tem uma outra cultura, né? A China tem uma, os Estados Unidos tem outra. Então acho que cultura realmente é o conjunto de modo de viver de cada região. Legal. Na nossa cidade existe alguma cultura material? Não sei se tem, mas imaterial tem? Olha, na verdade, material, no Brasil, infelizmente, não só Mariporã, está havendo uma especulação imobiliária, ou seja, estão destruindo, estão derrubando todos os prédios históricos que poderiam ser museus. São prédios que remetem ao passado para se construir predinhos, casinhas, lojinhas de R$1, né? Então está se perdendo, infelizmente no Brasil, nas cidades do interior, está se perdendo essa valorização à cultura material. Seria esses prédios históricos. Esses dias eu estive na Avenida Paulista mesmo, tem casarões centenários lá que estão praticamente abandonados. Na Avenida Paulista, que é o centro da cidade, que é o coração do Brasil. Mariporã, infelizmente, nossos patrimônios materiais praticamente foram derrubados todos. Não restou nada. Derrubaram-se a igreja do Rosário, que é uma igreja antiga, histórica. A igreja matriz ela foi totalmente descaracterizada. Casarões do século passado foram derrubados para fazer estacionamento. Infelizmente, Mariporã poderia estar no Guinness, uma das cidades que mais derrubou seus patrimônios culturais do Brasil. Inacreditável, né? E imaterial? O que tem de história na cidade de Mariporã? Mariporã tem muita coisa, assim, imaterial. A gente tem as memórias, são duas memórias, né? E eu mesmo penso em fazer um trabalho em cima disso. Lembranças do que foi a cidade. A nova geração não tem isso. Não sabe quem foi os seus antepassados, quem foi. É só você pegar o nome das ruas, você não sabe quem foi. Quem foi o Tabelião Passarela, né?
Quem foi, sei lá, tem muitas ruas em Mariporã que tem nome de personalidades. Quem foi a Zizi Cairala? Quem foi Charlotte Zermay? Um exemplo, Charlotte Zermay foi uma senhora que fez muita coisa para o Mariporã e teve uma história dessa. Então é o seguinte, material não temos nada. Imaterial, a gente tem uma cultura do transmitir um pouco, né? Aqui atrás, nós temos algumas imagens, né? Justamente um acervo que você preparou, junto com outras pessoas também. Como aqui. Muita coisa. Essa igreja do Rosário, que foi derrubada. Essa foi derrubada, no caso. Foi derrubada, construíram uma réplica que também foi derrubada. Né? E essa aqui também é a construção da represa da Paiva Castro. Isso fica lá na barragem, lá entre Mariporã e Franco da Rocha. Né? Pode ver que aqui, ó. Lá no Bombeiro, né? Isso, onde fica o Corpo de Bombeiros, né? Temos mais outras, um acervo aqui bem variado. Na década de 70, né? Seria a igreja de Rosário no fundo, né? E nessa rua mesmo tinha vários casarões que já não existem mais, né? Deram lugar a prédios modernos, que eu acho que tem muita construção moderna atual que não tem nem glamour. Não tem nenhuma beleza. Esse é um casarão que poderia ter sido museu da cidade. É um casarão do século passado, de um antigo prefeito, chamado Bento de Oliveira. É um casarão histórico, teve festas luxuosíssimas, arregadas a cristais, frequentado por alta sociedade, com azulejos da Itália e de Portugal. Foi derrubado simplesmente pela especulação imobiliária, somente para construir um estacionamento. Mais nada. Mariporã tem muita história, você vê aqui, olha. Mariporã foi palco de uma gravação da música do Milton Nascimento, Bailes da Vida, né? Onde o Milton Nascimento gravou esse clipe pro Fantástico, né? Num dos olarias de Mariporã. Então Mariporã sempre teve assim, tem lugares apaixonantes, lugares históricos, gostosos. Infelizmente isso está se acabando, né? Então, para você perder isso aqui, o que você acha as escolas terem uma iniciativa de divulgar mais essa cultura? E o que tem mais na cidade? O que podemos fazer para essa cidade crescer como cultura imaterial? O importante para ele é criar eu acho que, primeiramente, criar esse museu. Não tendo material, criar esse museu audiovisual. Tem o MIS, o Museu da Imagem e do Som, de São Paulo. Está entrevistando moradores antigos do município, contando as lendas, os causos, as festas de reis, as congadas, falando dos quilombos. Nós tivemos muitos quilombos, resgatando, inclusive a cultura negra, mas foi muito importante. Nós temos a cultura da Mata Fria mesmo, que é uma homenagem à Mata Fria, o nome é homenagem à cultura negra. Nós tínhamos quilombo, né? Tivemos inclusive tribos indígenas. E a minha intenção, talvez, o sonho é construir esse museu, tentar encontrar um casarão que seja antigo em Mariporã, que está difícil, porque a especulação imobiliária hoje grita, né? O dinheiro, né? E fazer um trabalho audiovisual, entrevistar esses moradores, criar um acervo de CDs ou DVDs de curtas metragens. E esses antigos moradores têm 70, 60, 80 anos, esses moradores, inclusive o Pedro Pereira, que é um grande memorialista, contar o quê? Contar as nossas memórias, para as próximas gerações poderem saber que a gente teve olarias importantíssimas, a gente teve coretos, a gente teve cerâmica importantíssima, cerâmica Salete, tivemos cerâmica Monte Castelo, criado por um grande benfeitor do município, que é o Antônio D'Agostino. A gente teve uma história bonita em Mariporã. Mariporã já foi o Vale da Música, já foi o Vale do Cinema, Mariporã já foi o Vale das Uvas, Mariporã já teve os tijolos de Mariporã ajudaram a erguer, inclusive Terraço Itália. Que legal. Então, tudo isso tem que ser contado para as novas gerações saber a nossa história, porque um povo que não dá valor ao seu passado, ele não vai ter o futuro. Tem muita história então na cidade de Mariporã, né?
Muito Pena que a história. gente não vai ter muito tempo aqui para contar, mas é um pouquinho da nossa história. O Alberto nos esclareceu um pouco aqui. Quem quiser conhecer depois, só entrar em contato. E só para concluir, mesmo, quando for mesmo do meu projeto, né, de construir esse museu áudio, né, visual, eu pretendo convocar as escolas, os alunos, para estar vendo com os pais, escanear fotos antigas, escanear documentos antigos, que a gente possa juntar o material e construir um patrimônio de um museu para a nossa cidade para as próximas gerações. Porque a gente crescer num lugar sem memórias é muito chato, é muito frio, é muito triste uma cidade que não tem memórias, né? É isso. Então com isso vamos encerrar aqui. Tem uma conclusão aqui para falar. Sabemos que a cultura abarca todas as realizações humanas ao longo da sua existência, formas religiosas, patrimônios, interações sociais, tanto a cultura material como a imaterial, são marcas, identidade de um povo. Tudo aquilo que o povo produz em sociedade é a cultura. Conclui que a cultura material e imaterial é parte integrante de um povo. Esse mesmo povo tem a responsabilidade de trabalhar na perspectiva de reconhecimento e valorização das diversidades de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O Beto vai dar um grande avanço com esse museu que ele está querendo criar aqui também. Beto, muito obrigado, tá? E aí por hoje. Como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.